Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. E essa é mais uma parte do estudo Leia e Entenda a Bíblia. No vídeo passado nós falamos sobre o salmo que retrata, o arrependimento de Davi pelo adultério que ele cometeu com Betseba. Nós não focamos no adultério, não focamos no pecado, mas focamos no arrependimento, em como estava o coração de Davi, em como era a sua súplica que ele colocou ali naquele salmo para Deus, e focamos na sua oração. Hoje nós vamos focar e se atentar a alguns detalhes do pecado, como aconteceu, do adultério e tudo aquilo que sucedeu o adultério também. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler alguns trechinhos desse capítulo que vai nos levar a entender um pouco como Davi chegou a fazer tudo que ele fez para tentar esconder o seu erro. Então, gente, na primavera, estava numa época onde os reis estavam saindo para a guerra. E Davi, ele era um rei e era um homem de guerra também. Davi estava sempre presente nas batalhas, nos combates. Só que naquela época, naquele tempo em especial, Davi resolve ficar no palácio, em um tempo onde reis estavam em batalha. E aí sai o seu comandante, Joabe, com seus soldados, para a batalha. Então, vai para a sua varanda, para a sua sacada, e de lá da sacada ele vê uma mulher tomando banho, e ele com certeza não consegue ali tirar os olhos daquela mulher e resolve procurar saber sobre ela. Com esses detalhes, nós podemos entender que Davi ele ainda teve tempo para pensar no que ele poderia fazer e no que ele poderia ter evitado. Ele pede um dos seus empregados para que vá saber informações sobre aquela mulher. E aquele empregado volta com informações. E essas informações que esse empregado volta, elas são bem claras. Elas são informações que falam de quem ela é filha e de quem ela é esposa. Ela é esposa do Urias. Possivelmente alguém conhecido, também de Davi. E lá no versículo 4, nós lemos o seguinte: Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que está grávida. Não conseguiu se controlar, talvez estivesse em um momento ocioso, ou talvez estivesse ansioso também. E Davi logo começa a premeditar como que ele vai sair dessa situação. Ele chama um mensageiro e pede para que esse mensageiro peça Urias, que é o marido de Betseba, que estava em campo de batalha, para que ele volte para casa. E aí nós vemos lá no versículo 7 a seguinte informação: quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, como que estava indo a guerra. Então Davi começa a puxar papo ali com o marido de Betseba, como que está aí na guerra, como que está Joabe, como que estão os soldados, e ele dá as informações que Davi pede. Então, gente, em vista disso, Davi vira para ele e fala assim, vá descansar um pouco em casa, vá para sua casa, em outras palavras, vai dormir um pouco, vai ficar com a sua mulher, vai descansar um pouquinho. E aí Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormem os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Davi estava bem encrencado, porque ele premeditou um retorno do marido de Betseba, para que ele pudesse se deitar com ela, para que Urias pudesse achar que esse filho era fruto desse momento que ele teve com a sua esposa. Mas Urias não foi para casa naquele dia,
Urias preferiu dormir fora de casa. O porquê? Ele vai dizer aqui, ó. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? E Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Urias era um homem de caráter. Ele também era um homem, talvez um dos guerreiros, dos homens de Davi. Ele não foi ensinado a fugir de suas responsabilidades, talvez até mesmo por Davi. Ele foi ensinado a ser um homem íntegro, a levar a sério aquilo que foi colocado diante dele. E naquele momento a responsabilidade dele como soldado era estar dormindo ao relento com os outros soldados e com o comandante da batalha, que era Joabe. Urias entendia que aquele não era um momento para ele estar ali naquele palácio, não era um momento para ele estar com a sua esposa. Ele podia estar com a sua esposa, mas depois da guerra. E aí Davi, ele se encontra numa situação talvez pior da qual ele estava antes. Ele errou, tentou encobrir o seu erro, tentou consertar do seu jeito. E quantas vezes nós também não fazemos como Davi fez? Ao invés de reconhecermos o nosso erro, ao invés de colocar diante de Deus e buscar de Deus talvez as soluções corretas e certas, né, para aquele problema, nós erramos ainda mais tentando consertar. E era isso que Davi estava fazendo. No próximo vídeo, nós vamos ver mais um pouquinho dessa história, o que mais Davi fez, o que mais ele tentou e qual foi o desfecho também dessa história. Lição maior que nessa primeira parte aqui que nós lemos, a lição maior que nós podemos ter é a seguinte: Davi, ele premeditou o pecado, ele teve tempo para não fazer, ele teve tempo para pensar e não fazer. E além de ter premeditado, da forma dele, ele estava tentando consertar aquilo, como se Deus não estivesse vendo tudo. E quantas vezes nós nos esquecemos disso, né? Que Deus te abençoe.